Muito bem, gravando então. Ahn, eu vou partir de uma afirmação que eu lembro que fiz no último encontro, mas eu acredito que isso aqui vai ajudar-nos a contextualizar melhor, né, a continuação da leitura e, enfim, das ideias que aqui estão presentes. Tá? Bom, o Kripke diz assim: se as afirmações acerca das nações ou tribos não são redutíveis às afirmações acerca de outros constituintes mais básicos, se existe alguma textura aberta na relação entre elas, né? Vamos lembrar disso, né? Nação, molécula, coisas, objetos individuais e as moléculas que o integram, né? Então, os constituintes mais básicos são o quê? As moléculas, em última análise, aquilo que é o mais indivisível, ou seja, os átomos, né? Então, se existe alguma textura aberta na relação entre as nações, os objetos individuais e as moléculas, dificilmente podemos ter esperança de fornecer critérios de identidade seguros e invariáveis. Tá? Ou seja, não tem como a gente medir, né? Não tem como mensurar sequer a quantidade de moléculas que há, por exemplo, num objeto individual como, sei lá, essa mesa aqui, né? Ou qualquer outro objeto. A gente não consegue mensurar isso. Não é possível. Tá? Então, é claro que do ponto de vista do mais... quanto mais a gente vai indo para o básico, para os constituintes mais básicos, nós vamos perceber o quê? Uma variação, né? Movimento, quer dizer, transformação constante. Né? Aquela velha e máxima afirmação da química. Né? Na matéria, tudo se transforma. Tá? Então, isso funciona bem aqui neste caso exemplar que traz o Kripke. Tá? À medida em que nós vamos subindo na escala de abstração, né, nós vamos tendo uma invariação maior. Ou seja, os objetos individuais têm, digamos, do ponto de vista semântico, menor variação do que os componentes moleculares, e a nação tem menor variação do que os seus objetos. Tá? Vamos pensar uma mesa situada na cidade de Londres. Tá? Ou na Inglaterra, que seja. Então, há quantos séculos existe a Inglaterra? Tá? Bom, território e memorial, mas vamos pegar só o país, tá? Não o país, mas ali o Reino Unido, United Kingdom. Tá? Quanto tem aquilo ali? Mais ou menos um milênio de história. Né? São mais ou menos 10 séculos ali, desde o conquistador, né, William, até os nossos dias. Tá? Não sei quanto dá exatamente, mas vamos chutar aí mais ou menos um milênio de história. Tá? Um milênio de história faz com que a Inglaterra tenha uma percepção semântica, né, de menor variação se nós compararmos a Inglaterra com uma mesa individual situada lá na cidade de Londres. Por quê? Porque aquela mesa deve ter, sei lá, né, vamos supor que ela tenha aí 80 anos, 100 anos. Quanto tempo ela vai durar? Né? Quanto tempo vai durar aquilo ali? Sei lá, talvez dure 300 anos, ou 400 anos, ou menos, ou mais, não sei. Né? Tudo depende da natureza mesma da madeira da qual foi feita aquela mesa. Mas se nós fôssemos analisar ferro e fogo, não, eu quero saber a identidade restrita desse objeto. Eu perguntaria, quantas moléculas tem aqui? Não dá para saber. Né? Então, quanto mais nós nos aproximamos do constituinte básico, maior é a percepção da variação e menor é a nossa capacidade de identificar exatamente, com precisão, o que aquilo de fato é. Tá? Porque nós não sabemos quantas moléculas tem. Então fica muito difícil identificar ali pela quantidade de moléculas, pelos constituintes mais básicos. Tá? Então nós precisamos de uma análise na qual os termos tenham uma textura aberta. O que é a textura aberta? Não, nós não sabemos qual é o conjunto de moléculas, mas nós vamos, no lugar do conjunto de moléculas que nos forneceria uma identidade precisa, nós vamos colocar uma outra coisa. O que é essa outra coisa? O nome que designa o objeto individual.
e o nome que designa o objeto individual, então, tem uma invariação, tem menor variação do que os constituintes mais básicos. E com esse termo, né, com esse designador, eu consigo ter o quê? Uma referência e, ao mesmo tempo, uma textura aberta, no sentido de que se tem X ou Y moléculas, né, isso pouco importa, porque com o nome eu designo rigidamente aquele objeto, a despeito da quantidade de moléculas que ele possa ter. Há uma textura aberta nisso. E quanto maior é o grau de abstração, maior é a textura. Tá? Então, aí estamos. Ok? Vamos lá, então. Apesar disso, em casos concretos, talvez sejamos capazes de dizer se um certo agregado de moléculas constituiria ainda M, quer dizer, a mesa. Embora, em alguns casos, a resposta possa ser indeterminada. Julgo que considerações deste gênero se aplicam também ao problema da identidade ao longo do tempo. Também aqui nos costumamos preocupar com a determinação, com a identidade de um objeto particular complexo em termos de outros mais básicos. Por exemplo, se substituirmos várias partes de uma mesa, continuamos a ter o mesmo objeto? A pergunta que encerrou as nossas atividades no último encontro. Então, aqui se continua, né? No entanto, esta concepção de identificação transmundial é consideravelmente diferente da que é habitual. Em primeiro lugar, apesar de podermos tentar descrever o mundo em termos de moléculas, não é impróprio descrevê-lo em termos de entidades mais volumosas. A afirmação de que esta mesa poderia ter sido colocada noutra sala é perfeitamente apropriada em si e por si mesmo. Não temos de usar a descrição em termos de moléculas, ou mesmo em termos de partes maiores da mesa, embora possamos. A não ser que suponhamos que algumas entidades são últimas ou básicas, não há razão para privilegiarmos nenhum tipo de descrição. Do tipo assim, há um privilégio da descrição do número de moléculas. Então, esta é a descrição científica e todas as outras são nada, ou são pseudocientíficas. Tá? Ou seja, portanto, há um privilégio da descrição do conjunto de moléculas. Eu digo, um determinado ente material composto de um número X de moléculas localizado sob uma superfície que tem ela também um número X de moléculas, isso vai explicar o mundo? Eu serei capaz de descrever o mundo dessa maneira? Tá bom, vamos substituir não número de moléculas, vamos usar fórmulas químicas que designem isso. Eu serei capaz de explicar cientificamente o mundo assim? Essa será a imagem científica do mundo? Fórmulas e teoremas? Então, veja os desafios semânticos que isso traz. Tá? Então, não temos de usar a descrição em termos de moléculas, ou mesmo em termos de partes maiores da mesa, embora possamos fazê-lo. A não ser que suponhamos que algumas entidades são últimas ou básicas, não há razão para privilegiarmos nenhum tipo de descrição. Podemos, sem mais subtilezas, né, perguntar se Nixon poderia ter perdido as eleições e não costuma ser preciso mais subtileza do que isso. Em segundo lugar, e como acabei de mencionar, não supomos que sejam possíveis condições necessárias e suficientes que determinem que espécies de coleções de moléculas constituem esta mesa. Em terceiro lugar, a noção que apresento tenta dar os critérios de identidade de objetos particulares em termos de outros objetos particulares e não em termos de qualidades. Posso referir-me à mesa que está à minha frente e perguntar o que lhe poderia ter acontecido em certas circunstâncias. E também posso referir-me às suas moléculas. Se, por outro lado, for exigido que descreva cada situação contrafactual em termos puramente qualitativos, então só posso perguntar se uma mesa de tal e tal cor, etc., teria certas propriedades. A questão de saber se uma tal mesa seria esta mesa, a mesa M, é de fato difícil de responder, uma vez que toda a referência a objetos, por oposição a qualidades, desapareceu. Por exemplo,
Eu não vou dizer assim, esta mesa bonita que tem a medida tal, que eu comprei no lugar tal, né, e que é ornada com, sei lá, com a pintura tal, ou com a gaveta tal, coisa que o valha, tá? Ou seja, uma descrição deste objeto a partir das suas qualidades, seria colocado de lado, e no lugar disso eu diria: este objeto tem um número X de moléculas, e assim, assim, assim por diante. Tá? Eu posso substituir um por outro? Em termos de identidade, sim. Mas isso será suficiente para que seja possível identificar este mesmo objeto em outros mundos possíveis? Do tipo, eu digo, este objeto tem X moléculas. No mundo possível 1. E no mundo possível 2, há um objeto que tem o número X de moléculas. Eles são idênticos? Não dá para saber. E se não dá para saber, há vagueza. E se há vagueza, bom, a relação de identidade foi para o brejo. E agora, como é que nós vamos resgatar a relação de identidade semântica entre uma coisa e a outra em dois mundos possíveis? Esse é o desafio. Professor? Carlos, por favor. Uma coisa que eu fico meio em dúvida, assim, em toda essa discussão da filosofia analítica, é que, por um lado, tu tens, aí na tradição analítica, uma tendência empirista forte, né? Então, a questão de o mundo empírico ser sempre o lastro daquilo que nos é cognoscível, né? É sempre ali o nosso porto seguro. Mas, por outro lado, essa tendência é justamente da palavra análise, né? Analítica, analise, através da quebra, né? Da dissolução, em que sai um pouco desse viés empirista, porque aquilo que nós verificamos empiricamente não é o menor possível, não é a molécula, não é o átomo, é a coisa de tamanho médio, é a coisa que nos é macroscópica, né? Então, esses dois lados da palavra análise, né, de decompor infinitamente, e o lado da empiria, eles como que se chocam. Então tu vê que quando nós começamos a falar sobre átomos e moléculas, essas são, obviamente, coisas que nós não experienciamos em primeira pessoa. Né? Eu não vejo, olha aqui um átomo na minha mão, estou experienciando ele. E daí já pressupõe todo um mundo de teoria da física. Né? E aí parece que trai um pouco esse viés empirista e começa a se tornar uma coisa um pouco mais abstrata. Eu até lembro que faz tempo já que eu li esse livro, mas tem um livro chamado História da Filosofia da Ciência Contemporânea, uma coisa assim, do Roland Omnes, que ali comenta que o Maxwell, o físico Maxwell, disse que já no tempo dele, que eu nem lembro, que acho que é início do século XX, que a física tinha perdido totalmente assim o lastro empírico, de tu poder fazer uma física conceitual, se tornou algo bem abstrato, né? Ali já, então ele fala assim, quem não domina matemática não deixou de poder entender física. Então olha como se tornou uma coisa abstrata, entende? E pouco palpável, e pouco realista, e pouco empirista nesse sentido. Como é que ficam esses dois lados, na tua opinião, entre o empirismo e a análise que nos leva para o microscópico, que não é mais empiricamente verificável? Bom, a tua pergunta é fundamental, né? Porque a gente imagina o seguinte: o empirismo lógico seria capaz de dar conta de si mesmo? É um problema que induz ao solipsismo, de certa maneira, né? Quer dizer, só com critérios do próprio empirismo lógico eu poderia descrever o mundo segundo o empirismo lógico? Não me parece. Porque para que isso seja compreensível no âmbito da filosofia e da teoria da ciência, será necessário que alguém que abrace o empirismo lógico abrace antes significados profundos que excedam aquilo que é supostamente o objeto do próprio empirismo lógico. Então, alguém que diz, eu defendo o empirismo lógico. Ótimo. O que você defende? Isso, isso, isso e aquilo. Tá, agora comprova empiricamente isso que tu acabaste de dizer. Acabou.
Então, é como se, partindo do empirismo lógico, eu precisasse de uma metalinguagem suficientemente capaz de designar os efeitos do empirismo lógico e, ao mesmo tempo, lidar com um horizonte de compreensão mais profundo e mais alto, mais amplo, para além dos objetos individuais. E o que me parece dentro disso? Que, mesmo que alguém fosse capaz de descrever lógico-empiricamente todas as propriedades dos constituintes mais básicos de todos os objetos do mundo, fazendo assim uma espécie de tecido de teoremas e fórmulas, vamos imaginar assim, mesmo aí seria necessário que isto fosse tomado no âmbito da linguagem como objeto sígnico de comunicação. Agora eu já nem estou mais no empirismo lógico e os seus problemas internos. Agora a gente está saltando para fora dele, para dizer como isso poderá ser abraçado na linguagem. Bom, para que isso seja abraçado na linguagem, será necessário que entre a primeira pessoa de que tu falaste e a terceira pessoa e todas as demais pessoas, subsista uma espécie de assimetria conceitual e assimetria semântica. Mas essa assimetria não poderá derrotar a própria comunicação como tal, o que significa dizer que será necessária, dentro desse espectro de assimetrias, algo que seja simétrico. E o simétrico não virá com esse tecido de fórmulas e teoremas. Virá com a referência a esta textura aberta dos objetos. Se eu chegasse para vocês aí e dissesse assim, pessoal, eu estou aqui, esse computador está apoiado sobre um ente material que tem X moléculas. Vocês não seriam capazes de entender que isso é uma mesa apenas com essa referência. Por quê? Porque eu poderia botar no lugar uma outra coisa que não é uma mesa. Agora, se eu disser mesa, todo mundo sabe. Percebe? Ou seja, as línguas, a diversidade de línguas não preferiu as fórmulas. Porque se fosse assim, bom, seria muito fácil. Teríamos uma única linguagem universal, que é a linguagem matemática e a linguagem proposicional da lógica e das ciências dedutivas e das ciências naturais, e bastava isso para a comunicação humana. Não, isso não é capaz de fazer isso. Então é necessário uma textura aberta. E na ponte entre o signo e a referência, subsista essa textura aberta. Que as coisas sejam designadas como objetos que são, como esse elemento intermédio de que tu falasse antes. Que não vai para além, não vai para o universal, mas também não se reduz aos constituintes mais básicos. E isso é suficiente para uma designação rígida? Me parece que mais do que suficiente, é algo necessário para a designação rígida. Porque o designador rígido nunca será o objeto que ele designa. Um empirista lógico poderia dizer, não, mas isso não contradiz o empirismo lógico. O empirismo lógico reconhece a necessidade da linguagem. Muito bem, ele reconhece, mas qual é o limite semântico? Quer dizer, o desafio persiste, percebe? Até onde nós estamos, aspas, na ciência stricto sensu, e quando nós acedemos e vamos para a pseudociência. Qual é a fronteira aí? Não é tão fácil perceber essa fronteira, percebe? Então, sim, há um espaço. É claro que é necessário um olhar sobre o critério. O critério sempre é preferível. Ele nos ajuda a ver cientificamente o mundo de uma forma mais consistente, certamente assim. Mas é importante reconhecer os próprios limites desse projeto, desse empreendimento. Quer dizer, o empreendimento da filosofia analítica tem limites. E talvez o maior limite que se apresente esteja justamente aí, na semântica referencial. Né? Marcos? Uma pergunta é que a gente estava no começo do semestre lendo
o Boécio, e aí ele comenta que de todos os acidentes que se pode abstrair, o que não se consegue nunca é o do lugar. Porque antes que tu tenha dois objetos, como a gente está comentando, que tenham todas as suas moléculas idênticas, eles vão ter que ocupar pelo menos lugares diferentes. Se eles não ocuparem, eles são o mesmo objeto. Aí eu me pergunto se isso já não poderia se ver por esse lado também, como se poder encarar a partir disso. Sem dúvida, Marcos. Tu tocasse num ponto central aqui, né? É que percebamos isso. O lugar é um acidente relativamente ao quê? Ao objeto. Tá? Mas o lugar tomado enquanto recipiente exclusivo de um componente de moléculas, ele deverá ser tomado como restrito. E se ele é tomado como restrito, bom, em um componente X de moléculas e outro componente X de moléculas não ocupando o mesmo lugar, logo eles não são idênticos. Essa identidade poderia ser puramente uma entidade de razão. Identidade, melhor dizendo, desculpem, identidade de razão, mas jamais uma identidade real no sentido empírico. Então, o lugar desponta aqui com uma função lógico-referencial. Qual é a função lógica referencial? De impedir uma relação de identidade entre dois objetos que não são idênticos, ou seja, o que seria uma conclusão inválida do ponto de vista lógico. Então, essa maneira que o Boécio usa para digamos, comentar o livro dos predicamentos, né? O livro das categorias, é uma estratégia argumentativa que me parece muito válida, muito válida. Ela é muito bem-vinda, justamente porque ela, digamos assim, desafios lógicos, ela acaba nos impedindo de ir para além daquilo que a semântica referencial aduz, permite. Eu acho que o Boécio é muito feliz nisso, Marcos, segundo meu juízo. Esse respondi a pergunta. Buena. Professor, sim, obrigado. Maravilha. E só para complementar aí a pergunta do Marcos, eu queria entender um pouco para mim se confundem um pouco as categorias de lugar e desculpe meu cachorro, de lugar e de relação, porque especificar o lugar de algo é dizer, olha, está à esquerda disso, em cima daquilo, à direita daquele outro, né? Então tu vai relacionando com tudo, tu dá o lugar. Claro. Veja o seguinte, tá? Existe uma tendência, não vou ter tempo de explicar isso como eu gostaria, porque né, isso excederia o espaço da aula, mas assim, rapidamente eu diria o seguinte. A partir do século XIV e XV, principalmente, a partir do início do Renascimento, tá? O que até ali era tomado como categoria de relação, a relação tomada como um acidente, ou seja, uma categoria, dentre outras, tá? Especialmente pela recepção, pela entrada, né, do livro das categorias e da lógica de Aristóteles no Ocidente, tá? A categoria de relação era tomada como um modelo categórico a partir do qual as relações, aspas, entre acidentes e substâncias se colocavam. Então, a categoria de relação era uma categoria, por assim dizer, era a categoria das categorias. Algumas categorias seriam superiores a outras, porque algumas delas, como a relação e também a qualidade, e também a quantidade na física, seriam condicionais para o enfrentamento das outras categorias. Tá? É uma tendência nesse sentido. O que acontece a partir do Renascimento? A categoria de relação passa a ser estudada também numa outra dimensão. E essa dimensão vai aparecer de cheio no pensamento de um grande pensador, um grande lógico, né, que foi o João de Santo Tomás, que vem bem depois do Renascimento. Ele é um autor do Barroco, né, do século XVII, portanto. Ele vem depois, 2 séculos depois disso. Tá?
Mas ele pode ser visto como o coroamento disso que eu vou falar agora. Por isso que eu o citei. Tá? Esse é o motivo pelo qual eu o citei. Que é o seguinte, a categoria de relação não é apenas vista do ponto de vista da relação categorial, substância-acidez, mas ela também é vista como uma categoria de relação no sentido da relação transcendental. E, portanto, a relação transcendental é a relação que se estabelece entre conceitos e, portanto, entes de primeira com entes de segunda intenção. Como é que nós chamamos isso? A tendência ao universal por meio do emprego de definições, ou por meio do emprego de termos e conceitos. Então, a relação transcendental vai enriquecer, digamos assim, isso que nós chamamos de a metafísica da relação. Porque há uma dimensão física da relação e há uma dimensão metafísica da relação. A dimensão metafísica da relação vai supor o quê? As teorias do signo e da verdade. As teorias da semântica e dos predicáveis. Gênero, espécie, diferença, propriedade, individuação e assim por diante. Então, a relação se torna uma doutrina, entre aspas, que não é puramente físico-categorial, mas é também uma doutrina lógico-semântica. E isto vai auxiliar enormemente nesse processo de abstração. Tá? Então, sim, a categoria de relação ela tem essa relevância. E por isso, como tu bem disseste, o lugar, a relação, aspas, do lugar com a substância vai depender da relação. Só que se eu observo a relação do objeto com a superfície, eu estou olhando para a física, para a relação categorial. Se eu observo a relação disso com conceitos universais, do tipo o lugar, por exemplo, do pensamento, ou o lugar do conceito, ou o lugar da espécie, ou o lugar da diferença específica, o lugar da propriedade transcendental, eu estou falando do que, senão de relações transcendentais. Então, o lugar aqui não é exatamente a categoria de lugar de que o Aristóteles falava no livro das categorias. Excede amplamente isso. E veja como é complexo, porque quando nós entramos aqui na proposta do Kripke, há uma certa confusão entre essas duas dimensões da relação. Há uma certa confusão aqui. Por quê? Porque o olhar analítico, ele, no fundo, ele acaba tendo que fazer aquilo que esses comentaristas do Aristóteles já fizeram alguns séculos antes deles. Que é o quê? Partir da física e rumar ao universal. Dirigir-se ao universal. Por quê? Porque só a física não vai dar conta, não vai dar, cara. Eu preciso lidar com conceitos e termos e, portanto, raciocínios com base em proposições, que são conceitos, né, dotados de um valor judicativo. Eu preciso atribuir a isso uma série de intencionalidades. O que são intencionalidades? Outros conceitos que expressem o quê? Figuras imagéticas com as quais eu movimento esses conceitos. Então, por exemplo, eu digo de novo o caso aqui, né? Olha, esse conceito que foi dito pelo autor tal, sei lá, qualquer um, tá? Ele tem lugar dentro dessa teoria. Como é que eu vou projetar uma coisa com a outra? Eu vou pensar em termos imagéticos na relação o quê? Propriedades geométricas e signos que nós chamamos de linguagem. Letras que formam termos, que formam conceitos. E articulando essas coisas, eu vou fazer o quê? Uma espécie de geometria transcendental. E outra coisa não é senão o lugar, ou os lugares dentro dos quais eu insiro esses conceitos. O Aristóteles já fez isso com os tópicos. O que eram os tópicos, senão exatamente isso? Lugares comuns.
Então, a filosofia analítica não inova em nada ao fazer isso aqui. Ela está apoiada sob vamos dizer assim, os ombros de gigantes, né? Ainda que, claro, aqui e acolá ela vá além, em alguns casos, e em outros casos ela não só não vai além, como ela até carece em comparação com os clássicos. Tá? Beleza? Muito bem, vamos lá então. Vejam isso aqui. Tá? Diz-se muitas vezes que, se descrevermos uma situação contrafactual como algo que teria acontecido a Nixon, e se não supusermos que essa descrição é redutível a uma descrição puramente qualitativa, então estaremos a admitir uns misteriosos particulares puros, substratos sem propriedades que subjazem às qualidades. Por exemplo, aqui tem uma pintura nessa mesa. Não tem, tá? É só um exemplo. Vamos supor que tivesse. Então eu diria, não, aqui tem uma quantidade X de moléculas que pode ser contada a partir desta superfície, né, modificada e qualificada. Não é assim que acontece, né? Então, isto não é verdade. Eu penso que Nixon é republicano e não que ele serve de substrato ao republicanismo. O que quer que isso queira dizer. Também penso que ele poderia ter sido democrata. O mesmo vale para quaisquer outras propriedades que Nixon possa ter, com a ressalva de que algumas dessas propriedades podem ser essenciais. O que nego é que um particular não seja mais do que um agregado de qualidades, o que quer que isso possa querer dizer. Se uma qualidade é um objeto abstrato, um agregado de qualidades é um objeto de um grau ainda mais elevado de abstração e não particular. Por exemplo, aqui eu tenho um desenho, sei lá, de um animal. Tem um desenho de um cavalo. Aí eu quero criar uma universalidade para isso, para essa qualidade, dizendo os desenhos de cavalo, por exemplo, né? Ou os desenhos do que quer que seja. Tá? Então, se uma qualidade é um objeto abstrato, um agregado de qualidades, tá? É um objeto de um grau ainda mais elevado de abstração e não particular. Por exemplo, agregado de qualidades. Um desenho de um cavalo, sei lá, de qualquer, um cavalo árabe, tá? Que é feito na medida tal, com o cenário tal, no qual o cavalo está, assim, 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 assim. Eu começo a descrever isso. O que eu vou fazer? Eu vou elevando o grau de abstração. Tá? Ao invés de achar que isso é a particularização do tipo, eu estou particularizando, porque é um cavalo e será cada vez mais irredutível. Não, é o contrário. Eu estou abstraindo. Porque isso não é fruto da realidade, isso é fruto da imaginação. Tá? Então, se uma qualidade, de novo, né, os filósofos chegaram à perspectiva contrária por via de um falso dilema, pois perguntaram, esses objetos estão por detrás do agregado de qualidades? Ou será que o objeto não é mais do que o agregado? Nenhuma coisa nem outra. Essa mesa de madeira é castanha, está na sala, etc. Tem todas essas propriedades e não é uma coisa sem propriedades, que esteja por detrás delas. Mas não deve, por essa razão, ser identificada com o conjunto ou agregado das suas propriedades, nem com o subconjunto das suas propriedades essenciais. Não perguntem como é que posso identificar esta mesa num outro mundo possível, se não for através de suas propriedades? Tenho a mesa nas minhas mãos, posso apontar para ela, e quando pergunto se ela poderia estar noutra sala, estou, por definição, a falar dela. Não tenho de a identificar depois de a ver através de um telescópio. Se estou a falar dela, é dela que estou a falar, da mesma maneira que quando digo que as nossas mãos poderiam estar pintadas de verde, estipulei que estou a falar da cor verde. Algumas propriedades podem ser essenciais a um objeto, na medida em que este não poderia não as ter. Mas estas propriedades não são usadas para identificar o objeto noutro mundo possível, pois não é necessária essa identificação.
E as propriedades essenciais de um objeto não têm de ser usadas para identificar no mundo atual, se é que o identificamos no mundo atual por meio de propriedades. Tenho até agora deixado a questão em aberto. Então, eu identifico essa mesa pelas suas propriedades, e eu posso identificar essa mesa em outro mundo possível. Vamos supor aqui que eu faça que nem o filme, aquele do Spider-Man, né? Sei lá, eu crio aqui abro aqui, né? Vou abrir um portal e vou entrar em outro mundo possível. E vou levar essa mesa comigo. Tá? Então, essa mesa vai para outro mundo possível. É assim que acontece? Não, né? E quando eu falo dessa mesa, eu falo das suas propriedades. Olha, há um objeto lá na minha casa que tem o desenho tal, na coloração tal, isso e aquilo. É assim que eu descrevo, eu digo basicamente essa mesa, usando um pronome demonstrativo. Eu uso um pronome demonstrativo e aponto para ela, né? Ok? Então, vamos lá. Não sei se vai dar tempo aqui. Bom, nós vamos mais um pouco, né? Portanto, a questão da identificação transmundial tem algum sentido quando é colocada como pergunta pela identidade de um objeto via questões acerca das partes que o compõem. Mas essas partes não são qualidades, e o que está em questão não é um objeto semelhante àquele que nos é dado. Os teóricos têm dito muitas vezes que identificamos os objetos ao longo dos mundos possíveis como objetos que se assemelham, nos aspectos mais importantes, àquele que nos é dado. Pelo contrário, Nixon, se tivesse decidido agir de outro modo, poderia ter fugido da política, porém alimentando em privado opiniões radicais. É muito importante observar que, mesmo quando podemos substituir questões acerca de um objeto por questões acerca de suas partes, não temos de o fazer. Podemos referir-nos ao objeto e perguntar o que lhe poderia ter acontecido a ele. Portanto, não começamos por ter mundos a respeito dos quais se supõe que são de alguma maneira reais e que podemos percepcionar as suas qualidades, mas não seus objetos, para perguntarmos depois pelos critérios de identificação transmundial. Pelo contrário, começamos pelos objetos que temos e que podemos identificar no mundo atual. Depois podemos perguntar se certas coisas poderiam ser verdadeiras dos objetos. Então, como é que normalmente nós começamos a tratar dessa mesa? Dizendo, esta mesa. Ora bolas, né? Como se diz. Eu não começo dizendo assim, não, eu tenho aqui um objeto que tem 4 partes e essas partes poderiam ser separadas e depois esse objeto pesa tanto, ocupa tanto lugar no espaço aqui, é da cor tal. Não, eu não faço assim. Isso eu faço depois de dizer que isto é uma mesa. Primeiro é a coisa que designa isso nesse mundo atual. Tá? O que designa isso nesse mundo atual? Esta mesa. Ok? E depois eu posso começar a descrevê-la pelas suas qualidades. Então, as propriedades essenciais se descrevem pelas qualidades ou por o fato de que isto é isto. Isso é isto. Eu poderia ter um critério mais redutível do ponto de vista semântico, portanto, um constituinte mais básico para identificar essa mesa? Poderia dizer X moléculas. Poderia. Mas isso teria um grau de transformação, de variação muito grande. Então, eu preciso ter um invariável semântico. O que é o invariável semântico? É o designador, é o objeto designado rigidamente. Que objeto é este? Esta mesa, pronome demonstrativo. É isso que ele está dizendo. O que ele quer, no fundo, é colocar uma série de inferências que apresentem problemas sutis, mas muito, muito pesados para algumas das teorias analíticas vigentes ao seu tempo. Esse é o objetivo do Kripke aqui, até aqui.
Tá? Desafiar algumas dessas teorias. Então, disse antes que a perspectiva de Frege e Russell, segundo a qual os nomes são introduzidos por descrição, tá? Por exemplo, o nome mesa, como que eu insiro ele? A partir de uma descrição. Este objeto que tem tal medida, tal semelhança, tal, etc. Tá? É assim que funciona. Tá? Segundo a qual os nomes são introduzidos por descrição, pode ser entendido como uma teoria do significado dos nomes. E parece que Frege e Russell entenderam assim, ou simplesmente como uma teoria de sua referência. Tá? Ah, professor Marcos, então o senhor acha problemática a teoria do Frege e Russell? Não, eu não acho que ela é problemática, eu acho que ela é limitada. Ela serve para algumas coisas, para alguns objetos, mas não para a totalidade dos objetos do mundo. Há coisas que essa teoria não consegue vencer. Tá? Ok? E o Kripke apresenta isso. Então, muito bem. Então, só para a gente terminar, né? Vamos colocar esse parágrafo aqui. Então, disse antes que a perspectiva de Frege e Russell, segundo a qual os nomes são introduzidos por descrição, pode ser entendida como uma teoria do significado dos nomes, ou simplesmente como uma teoria da sua referência. Para ilustrar, eis um exemplo que não envolve o que habitualmente chamaríamos um nome próprio. Suponhamos que alguém estipula que 100 graus centígrados, Celsius, né, é a temperatura a que a água ferve ao nível do mar. Tá? Isto não é completamente exato, porque a pressão pode variar ao nível do mar. É claro que, historicamente, já foi depois dada uma definição mais exata. Mas suponhamos que era essa a definição. Tá? Outro gênero de exemplo que encontramos na literatura é o de que 1 metro é um comprimento de S, e em que S é uma certa régua ou uma barra que está em Paris. As pessoas que gostam de falar dessas definições costumam depois tentar transformar o comprimento de num conceito operacional, mas isso não é importante. Tá? Wittgenstein diz algo muito surpreendente acerca disso. Diz: há uma coisa acerca da qual não podemos dizer nem que tem 1 metro de comprimento, nem que tem 1 metro de comprimento, que é o metro padrão de Paris. Mas é claro que com isso não lhe estamos a atribuir qualquer propriedade extraordinária, apenas assinalamos o papel peculiar que desempenha no jogo de linguagem de medir com uma fita métrica. Na verdade, esta parece ser uma propriedade bastante extraordinária para se atribuir a uma barra. Julgo que Wittgenstein deve estar errado. Se a barra mede, por exemplo, 39,37 polegadas, suponho que temos algum padrão diferente para polegadas, por que é que não mede 1 metro? De qualquer modo, suponhamos que ele está errado e que a barra tem 1 metro de comprimento. Parte do problema que incomoda Wittgenstein é claramente o fato de esta barra servir de padrão para medir o comprimento, e de, por isso, não lhe podermos atribuir um comprimento. Mesmo que fosse assim, mas de fato não é, será o enunciado: a barra S tem 1 metro de comprimento, uma verdade necessária? É claro que seu comprimento pode variar com o tempo. Poderíamos tornar a definição mais precisa estipulando que 1 metro é o comprimento de S no instante fixo T0. É então necessariamente verdade que a barra S tem 1 metro de comprimento no instante T0? Alguém que julgue que tudo o que sabemos a priori é necessário poderia pensar: esta é a definição de 1 metro? Por definição, a barra S tem 1 metro de comprimento em T0. Isto é uma verdade necessária. Mas parece-me que não há nenhuma razão para se tirar esta conclusão, mesmo para alguém que use a definição de 1 metro que foi dada, pois não se está a usar esta definição para dar o significado daquilo a que se chamou o metro, mas apenas para fixar a referência. A noção de referência pode ser pouco clara para uma coisa tão abstrata como uma unidade de comprimento, mas vamos supor que é suficientemente clara para o que pretendemos aqui. Essa pessoa usa a definição para fixar uma referência. Existe um certo comprimento que ela pretende isolar, e isola-o por meio de uma propriedade acidental, a saber, o fato de existir uma barra com esse comprimento. Outra pessoa poderia isolar a mesma referência por meio de uma outra propriedade acidental. Mas, em todo caso, embora use isto para fixar a referência do seu padrão de comprimento, o metro, ela ainda pode dizer:
Se esta barra S tivesse sido aquecida em T0, então em T0 a barra S não teria tido 1 metro de comprimento. Veja o tipo de problema que ele está querendo nos colocar. Ou seja, se as descrições definidas são suficientes para a referência das coisas. Tá? Nós vamos voltar nisso no próximo encontro. Posso fazer uma perguntinha? Claro, por favor. Então, se eu estou entendendo aqui o contexto que está sendo discutido, Frege e Russell tinham essa teoria de que é através da definição que a referência vai ser introduzida, né? Algo assim. Então, e daí estão mostrando aí que é problemático. O Wittgenstein, me parece que é mais ou menos o que o Kripke está fazendo também, vai estar apelando mais a uma noção de ostensividade, né? De ostentar, obtender, né? Tender a algo, apontar através de um pronome demonstrativo ou deítico, né? Isso, aquilo, tal. A gente intui diretamente, né? A que nós nos referimos. Aquilo a que nós nos referimos. Me parece que é mais ou menos a discussão, né? É isso Agora, aí. quando nós nos referimos a algo, se eu falo assim, ó, isto, se eu te mostro algo e falo isto, né? Utilizo um pronome demonstrativo para me referir a algo, eu não estou já aí aplicando determinadas categorias, assim, eu já não estou... Principalmente o que me vem à mente é a noção de quantidade. Porque quando eu me refiro a isto, eu estou te dizendo que tem um algo a que eu me refiro. Mesmo que seja um agregado, mesmo que eu diga isso e te mostre um punhado de lenha, sei lá, ainda assim eu estou me referindo ao punhado como um todo. Né? Repara que se eu apontasse para o meio do mar, o mar homogêneo, se eu apontasse e falasse isto, daí tu falaria isso o quê? O mar inteiro? Eu falasse, não, só isso para o que eu estou apontando. Daí, se não tivesse algo contrastando ali no meio que tu pudesse destacar e abstrair do restante, ia se perder, a minha referência ia ser sem sentido. Né? Então, me parece que principalmente a categoria de quantidade é implícita quando nós utilizamos um pronome demonstrativo. Nós estamos nos referindo a um algo. Certamente. Mas o Kripke, de certa forma, viu isso também. Por isso ele pergunta-se, qual é o lugar do significado? O lugar do significado é interno ou é externo? É a mente ou o mundo? Esse é o grande desafio. Porque na perspectiva Russell-Frege, há uma tendência internalista. Quer dizer, a fixação da referência depende de uma lógica dos juízos, uma conceitografia. É quase, digamos assim, no caso do Frege, né? No caso do Frege, especialmente fundamentos da aritmética, é quase uma extensão do mundo dedutivo transcendental, de tipo, sei lá, kantiano, para o mundo de uma lógica dos juízos. E essa lógica dos juízos será o lugar por meio do qual eu vou fixar a referência, o objeto designativo. No Kripke, não. É o mundo externo. E como é que eu faço essa fixação da referência no mundo externo? Eu precisarei tomar o objeto. Pelo que eu vou tomar o objeto? Pelo elemento físico. Beleza. Como é que eu vou designá-lo na linguagem? Nome próprio, descrição definida, moléculas, átomos, ou o nome dela, ou o lugar que ela ocupa dentro de um lugar mais amplo. Qual será o padrão? Em outras palavras, qual é o padrão da referência? Certo? O padrão da referência é o significado, o sentido? Ou o padrão da referência é o nome próprio que designa o objeto? Aí que parece o ponto. Né? E aí ele vai fazer uma teoria em defesa dos nomes. Né? Mas nós vamos chegar aí, vamos chegar logo, logo. Bom, nós paramos então, pessoal, na página 108, né? 108, tá? Vou colocar lá no nosso grupo. Parar a gravação aqui.